Boa tarde a todos. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, no capítulo A5. Psicose e possessão são fatores semelhantes, página 15. Quando uma pessoa comete algum crime, geralmente seu advogado procura saber se não é o resultado de doença mental. Para justificar o delito de seu cliente e colocá-lo como não culpado, como se não fosse ele que houvesse praticado a falta. Note, leitor, que a própria advocacia tem a intuição de que o ser humano pode ser levado a uma atitude delituosa por outro ser que o doutrina. O casuístico procura saber se o criminoso não foi até a vítima de um agente estranho, mesmo que fosse parente próximo, amigo ou ambiente maléfico. Poucas vezes coloca a vontade do delinquente agindo. Essa antiga lei jurídica acompanha a ideia geral da sociedade, que desenvolveu o conceito de que o ser humano sofre de um mal que vem do mundo exterior e não da sua própria vontade, arruinada também pelas circunstâncias sociais, inclusive leis invertidas inventadas pelos juristas. Então é importante focalizarmos esse texto para sabermos que as pessoas teriam que estar vendo o seu interior, estar vendo a questão da sua vontade e ser sincero a respeito do crime que aquele indivíduo praticou. Então, precisamos estar bem conscientes de cada situação. Vamos nos concentrar nesse texto e ouvi-lo várias vezes. Namastê. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi e vamos dar continuidade ao livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Lendo na página 3 do opúsculo O Último Exorcista, de Gabriele Amorce, diz que, após ser padre, teve a primeira vez contato com o demônio, como se tivesse passado toda a sua vida anterior longe dele. Trata-se de um pensamento delirante que a maior parte dos indivíduos leigos possui, de que os malignos, só frequentam os castelos e regiões especiais. Todo ser em sua origem é verdadeiro, belo, bom e único. Mas se houver alguma interferência com a sua negação, omissão e deturpação, perderá em grande parte a sua condição essencial. Por exemplo, quando Isaac Newton colocou sua fórmula de ação e contração, estava invalidando a autêntica física, justamente devido a anular o ser, ajudando os demônios a entrar no planeta. O célebre físico inglês fez a física da vontade do demônio. Tanto os religiosos exorcistas como os médicos psiquiatras, trabalhando só em seus setores, erram na avaliação das doenças mentais, devido à mistura de seus sintomas orgânicos e espirituais. Podemos também dizer que qualquer patologia carrega ambos os fatores, porque temos os dois elementos, o corpo e o espírito. Daí a necessidade de estender tal conhecimento a todos os fatores patológicos. As faculdades de medicina e teologia precisam urgentemente acolher esses dois aspectos sobre os males humanos, se quiserem entender e tratar os seres humanos, pois sofremos os reveses desses dois aspectos. O dividido engana, porque quebra o que é inteiro, obrigando o pesquisador a redividir o que não é divisível. Então, é importante a pessoa perceber as interferências malignas. Então, agora, na próxima aula, entramos no capítulo A5, na página 15.
Procure se concentrar sempre em Deus. Em situações de perigo, ore e peça auxílio dos espíritos superiores, infinitos e maravilhosos. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar nossas leituras. O livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Também estamos lendo esse livro de ponto a ponto, de trecho em trecho. Capítulo 4, O Médico da Alma, página 49. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente exista essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro platônico de admitir entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por este motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo. Ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nenhum mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios, assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por anobismo. É exceção, como vemos. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera, de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação.
Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar que, no sentido em que estamos nos desenvolvendo, a neurose constitui, no primeiro fator etiológico de todas as doenças psíquicas ou orgânicas. O leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas e por isso vamos ao fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda nossa conduta é condicionada nos recalques. Vamos de uma vez ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, cabelo, vestuário ou automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Esta é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que provaram que procuram os balneários, os alimentos mais recomendados pelos nutricionistas, e estão dispostos a ingerir qualquer remédio, caso possa conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados, e o principal, aquele que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulado. A alma com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus, porque 30, 40 ou 50 anos, ou pelo contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20, caso de